Pode confiar, está começando. E hoje, quem eu recebo aqui é uma querida, é uma guerreira, é uma mulher cristã. E vai dar a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela. E o nome dela é Dalete Castro. Tudo bem, Dalete? Tudo bem, Carlinha. Quero agradecer por esse convite, parabenizar o seu trabalho. A gente tem acompanhado, tá fazendo sucesso. Ai, a que gente bom. tem acompanhado e tenho anunciado para as amigas a estar assistindo todos. Ai, que joia. Pode confiar, está sendo uma bênção para as pessoas que estão assistindo na via internet. Ai, que joia. Eu fico muito feliz com isso. E eu quero, assim, agradecer muito você estar aqui com a gente. Você tem uma história linda, já vem de uma família cristã. E eu falo assim que as pessoas que têm vida com Cristo têm sim que compartilhar as maravilhas que vivem na presença de Jesus. E você é um exemplo de mulher que tem vida com Deus. Verdade. Eu nasci num lar cristão, né? Desde pequena, não conheci o mundo. Nossa vida foi mesmo dentro da igreja, a gente não tinha diversão, era a vida totalmente dentro da igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Meu pai foi o pastor Moisés de Castro, minha mãe é Maria Pereira de Castro, foram bênção para minha vida, a gente aprendeu muito com eles. Então, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que nós passamos nessa trajetória de vida cristã. E a gente consegue ver que há uma grande diferença hoje, mesmo que uma família já nasça em um lar cristão, eu acredito assim que tem diferenças, né? Das regras que vocês tinham que fazer, né? No decorrer do dia a dia. Porque era diferente, não era? Sim, era bem diferente. Meu pai, ele, assim, a vida dele foi dedicada ao pastorado. Meu pai vem assim minha família é grande, tenho 15 irmãos. Nós somos em 15, mas somos em 3 gerações. Agora imagine, minha mãe tinha 22 anos e meu pai tinha 42, quando ele se casou com ela. Bastante diferença, né? Bastante. E quando ele casou com ela, ele já tinha 7 filhos. Ele teve 2 casamentos antes dela. Antes da sua mãe. As a duas história que a gente está conhecendo agora. As 2 esposas veio a adoecer. Do primeiro casamento teve 7 filhos e do segundo casamento teve um casal. E as 2 ficaram doentes. E ele já dirigia a igreja. Então era impossível ele continuar pastoreando com aquele banquinha de criança, né? Sim. Todos pequenos e não tinha como. E aí ele veio conhecer a minha mãe. Minha mãe solteira de 22 anos. Foi uma guerreira que enfrentou criar os 9 filhos dele. Que ele já tinha. Já tinha. E ela ainda teve meia dúzia. Os 6, né? 4 homens e 2 meninas. A gente já consegue ver a diferença, né? Porque hoje 22 anos é uma menina, né? Eu acho que não teria estrutura hoje, nos dias atuais, assumir uma responsabilidade dessa, né? Porque é uma grande responsabilidade. É um compromisso. Tanto é que ela tinha que casar com ele que a igreja, né? Porque tinha que acompanhar. Então, ela tinha 22, a mais velha tinha 18. E o menorzinho tinha 2. Imagina a diferença de idade. A filha mais velha tinha 18 anos. 18 anos. Era como se fosse a irmã dela. E elas se deram bem. Todos se deram bem. Nós, quando ia nascendo dela, ia casando dele, ia nascendo neto. E aquela família foi crescendo. Uma família enorme. Enorme. E hoje vocês têm todo esse contato ainda? Tem contatos ainda. Quando a gente veio para Piracicaba, que meu pai... Do tempo que eu venho acompanhando, né, que eu nasci em Avaré. Ele ficou 1 ano em Avaré, depois de Avaré a gente foi para Limeira, e cada lugar que ele passava, ele nascia uma criança e casava outra. Nossa, e você da fila, você que número que é? Agora, deixa eu pensar. Eu sou das meninas, eu sou a caçula. Ah, você é mais nova. Das meninas, eu sou a caçula, que eu lembro disso. Nossa, que legal ter uma família grande assim, né? E a gente se deu muito bem, sempre se demos bem, assim. Minha mãe criou e casou todos eles. Não se perderam nenhum. Então, a gente sempre junto. Quando meu pai mudou para Limeira,
Aí ele ficou lá mais 2 anos. Depois de Limeira, ele foi para Nova Odessa. E sempre que vocês mudavam, ia todo mundo junto? Todo mundo junto. Todo mundo junto. E as que casavam ia ficando, né? Porque ele já só quando a gente mudou para Piracicaba, a maioria veio. Mesmo casado, eles vieram para cá. Nossa, que legal. Depois de Nova Odessa, a gente foi para Americana e achava que não ia sair mais de lá. Ficamos 9 anos dirigindo lá, ele pastoreando lá em Americana como presidente. Mas aí o pastor de Piracicaba veio a falecer, aí transferiu ele para cá em 1984. Aí veio tudo e vocês estão aqui até hoje. Estamos aqui. E é que eu fui encontrar o amor da minha vida aqui em Piracicaba. Ai, tá vendo? Aí não precisou nem mudar de cidade. E eu, assim, eu não tive o prazer de conhecer o seu pai, pastor Moisés de Castro, né? Mas, assim, a gente ouve falar muito bem dele. Sim, nossa. E ele deixou um legado para vocês, né? Deixou. A gente tem, assim, sabe? A gente tenta fazer o melhor para ver se fica igual, mas é difícil, né? Mas o que ele fez, assim, ficou na história de Piracicaba. A igreja de Piracicaba, quando a gente chegamos aqui, nós tínhamos 2.000 membros quando chegou em Piracicaba. E hoje você vê a mansidão que tem, cresceu muito, tanto quanto a construção daquela igreja. Quando ele comprou aquela igreja, achavam que ele não estava batendo bem, porque ele já tinha idade, onde já se ia enfrentar, comprar um terreno caríssimo daquele. Mas ele falava, isso não é para mim e nem para você, é para os netos e bisnetos. E realmente verdade, né? É os netos dos irmãos que estão hoje desfrutando, né? Tanto o estacionamento, também quando comprou o terreno de estacionamento, foi loucura. E foi ampliando, né? E o pastor Dilma chegou para dar continuidade, só somou, sabe assim? Seguiu a linha de pensamento dele, né? Seguiu. Nossa, parece um filho, é a mesma coisa, assim, sabe? E nem tiveram muito tempo junto, tiveram? Ou quando... 5 anos, meu pai ficou sentadinho na cadeira de roda do lado dele. Então ele ainda teve um tempo de ser discipulado pelo pastor, né? Ele teve um tempinho. E conte para mim, como que foi a sua juventude? Na época que você era mais mocinha, vamos trazer para o tempo de hoje, porque a Assembleia de Deus tem diferente, as suas regras, até hoje tem as suas regras. Só que eu vejo que ela é mais branda hoje, né? Mudou bastante. Como que era? Quando eu era jovem, assim, os encontros de jovens era tudo banco separados, homens do lado, as meninas do outro. Tanto é que dentro do ônibus a gente não sentava assim, junto, era tudo separadinho. Então, a gente já sabia, já conhecia o líder, já conhecia o pastor. Não era uma coisa assim, que ficava falando. Porque era uma coisa da criação, na igreja, da criança, de casa, já vinha assim, sabe? Eu acho que era até mais fácil, porque hoje os jovens, eles questionam, né? Mas por quê? Vamos fazer assim. Eles já têm uma opinião formada, né? E ali eu acredito que seguia fielmente a regra, né? E aí, eu assim, louvo a Deus por esse tempo que a gente teve, que foi uma juventude gostosa, a gente brincava, tinha, assim, aqueles momentos de brincadeiras, né? Hoje a gente não se vê eles brincando, assim, né? Em praça, brincar em praça, jamais. Hoje a gente não vê nem a juventude curtir praça, né? Só celular. É verdade. Apesar de que hoje tem, assim, questão de violência, a gente tem medo de deixar as crianças pra rua. Mas, assim, eu também brinquei até os 13 anos de boneca. Então, tá vendo a diferença? E eu vejo pelas minhas filhas que nem brincar de boneca há muito tempo não brincaram. E hoje é tudo eletrônico, né? Distrai e é sempre paradinho dentro do quarto, escrevendo ou vendo vídeo. Mudou muitas coisas, né? Mudou bastante. Tanto é que a gente tinha um temor. A gente não saía de casa quando começava a namorar sozinho. Sempre tinha uma velhinha atrás, né? E minha prima que me acompanhava. E teve uma vez que eu lembro que nós chegamos da Santa Ceia, tinha um trailer na esquina de casa. E meu pai, nós não avisamos, nós falamos assim, vamos pegar um lanchinho ali, nós já volta. Comer aqui na garagem mesmo. E fomos. Quando a gente chegamos, ele tava com o pezinho assim no portão, só de olhinho assim, olhando pra lá, pro outro, vendo aonde que foram. Aí ele
quando chegou, ele falou assim, onde o casalzinho pombinho foi voar? Sempre de olho, né? Apesar de tantos compromissos, mas os filhos não perdiam a direção deles, né? Mas ele, assim, sabe, conduziu muito bem a nossa casa, meus irmãos, toda a minha família, foram todos abençoados por ele mesmo, porque o testemunho dele, ele não tinha assim, sabe, não ficava falando nada, era o olhar dele que a gente já entendia. E eu lembro que uma vez também eu ganhei um anel. Naquela época eu não usava anel de jeito nenhum, né? Era vaidade. Uhum. E eu ganhei um anel daqueles de abrir, assim, né? Que dava pra qualquer dedo, assim, cabia em qualquer dedo. Eu ganhei uma amiguinha da escola. E um dia eu tava almoçando e ele tava e eu esqueci de tirar o anel. Eu tirava o anel e colocava no colo pra ele não ver. Aí ele olhava assim, eu não esqueci do anel, ele falou assim, a irmã que está com um brilho a mais hoje, né? Ele falou, a irmã está brilhando a mais hoje. Eu falei assim, por que a senhora acha que eu estou brilhando a mais? Não, a irmã está com brilho, está bonita, a irmã, né? Está com brilho a mais, diferente. Nunca tinha visto esse brilho. E você não tinha percebido? Ele não falou que era o anel. Quando eu percebi que o anel... Ai, deixa eu lavar o prato, deixa eu sair da mesa. Aí depois, outro dia, eu tirava o anel e fui no colo. Chegou um dia que eu perdi o anel. Nunca mais achei. Aí eu fui perguntar pra ele. Pai, o senhor jogou meu anel no lixo? Aí ele, anel? Eu nunca vi você de anel. Não, um dia o senhor falou que eu tava com brilho a mais. Não era o anel? Então, era o anel. Você perdeu? Então, eu fiz uma oração para que você se enxergasse, sim, que o Espírito Santo falasse com você se aquilo era ou não era para você. Porque eu vi que o desenho do anel não era para você. Era uma cobrinha assim, sabe aqueles anel assim de cobrinha que era aberto atrás? Não sei se você lembra. Eu lembro prateadinho. Então era uma cobrinha, não estava bem no seu dedo. Mas não se preocupe. Se for para você ter anel, você vai ter o melhor. Não é esses anéis que você ganha. Deus vai te dar o melhor. Então ele não falou, ele não proibiu eu de ter o anel. E foi sábio nas palavras. Né? E o Espírito Santo que vai falar com você. Só falou isso. Eu nunca mais usei anel. Eu fui ter anel de aliança mesmo, de casada, depois que eu fui adquirir anel. Então, e ele usou toda essa sabedoria, né? Não sabia de onde tinha vindo esse anel, mas também não proibiu, né? E nem retrucou de ficar falando para tirar, ele falou. Nada. Falou que eu tava com brilho a mais. Olha. Ele era muito sábio. Tanto é que quando eu estava dirigindo igreja em Águas de São Pedro, nós dirigimos 5 anos, nós pastoreamos a igreja de Águas de São Pedro. E um dia meu esposo já estava assim cansado, ele falou assim, hoje eu vou ouvir uma palavra do pastor Moisés, que tô em ponto de entregar. Aí nós chegamos em casa, e todo dia ele não ia deitar enquanto a gente não passasse na casa dele, para ir embora para nossa casa. Nós já éramos casados. E ele, antes, quando nós chegamos, ele bateu a mão na nossa perna, assim, na cama, na beiradinha da cama, que ele já estava enfermo. Ele falou assim, com Cristo no barco, tudo vai bem. A partir do momento que a direção vem dele, nada desanda. Olha, continua firme. Vai mais um pouquinho. Nem tinham reclamado, não tinha falado nada. E ele estava indo lá para ouvir uma palavra. E nem falou nada, nem reclamou, nem falou nada da igreja, mas ele já veio com essa palavra. Com Cristo no barco vai tudo bem. A direção sendo dele, ele nunca vai afundar, nunca vai desandar. Fica firme, fica mais um pouquinho. Não desanime. Olha que lindo, né? É o próprio Espírito Santo que tomou a frente e falou ali para vocês, né? Foi. Então ele era muito sábio. Nossa, a gente assim eu louvo a Deus por tudo que ele fez por nós. A gente é abençoado hoje. E hoje sua mãe ainda continua trabalhando para a obra. Ela não para, ela é uma bênção, ela dirige a consagração de sexta-feira de manhã. Ela não perde um culto, tanto é que hoje ela está lá no congresso, lá no Além de Josué. Não perde. Então, isso é um exemplo de vida pra gente. Sim. Faz hidroginástica, se cuida. Tem que se cuidar espiritualmente e na carne humanamente, também, né? E ela dá exemplo pra gente. Que lindo.
E você tem um trabalho dentro da igreja, com o Ministério Infantil, né? Isso. Como que é? Eu tinha 14 anos. Uma irmã se levantou na igreja e revelou uma pessoa de camiseta verde. Eu tava de camiseta verde, tinha uma moça na minha frente de verde e branco. Aí eu falei pra moça, você não é com você não? Aí ela, não, você que tá de verde. Eu falei, mas você também tá de verde. Aí ela falou, você sentiu? Eu falei assim, eu não. Aí ela falou assim, eu também não. Então vamos ficar quietinha. Vamos esperar. Aí ficamos. Naquele momento a irmã revelou um, revelou outro. De repente ela falou, é você mesma, Dalete, filha do pastor Moisés. Quando ela falou isso, eu falei assim, essa irmã me conhece, isso não é de Deus. Como que pode... Eu nunca tinha visto uma revelação assim. Criança, 14 anos, não estava prestando atenção em nada nesse período da vida, né? Nem tinha noção disso. E eu fui lá na frente. Ela falou assim, hoje você não está entendendo, mas Deus está colocando uma grande obra nas tuas mãos, que tudo que você pegar para fazer na obra do Senhor vai prosperar, vai crescer. E Ele vai te capacitar. Hoje você não está entendendo, mas lá na frente que você vai entender. E aí, daquele período, passou um mês mais ou menos, as crianças estavam precisando de líder. Meu pai falou, pega as crianças, me ajuda, tô precisando de líder para as crianças. Aí eu falei, ai pai, eu com 14 anos, nossa, eu vou envelhecer antes do tempo. Nossa, não dá. Ele falou, não, pega, se não der certo, você larga. E eu fui. Tô lá até hoje, cuidando das crianças. E é gostoso quando que hoje que a gente tem um pouco mais de entendimento, a gente vai vendo que Deus usa sim as pessoas para trazer a profecia pra gente, né? Pra gente saber para que caminho nós vamos tomar. E é tão gostoso você sentir assim um ambiente que é tudo voltado a Deus, né? Que eu vejo assim que hoje não são todos os lares que são dessa forma, né? Sim. Até para sentir que é Deus falando é mais difícil. Não é verdade? É mais difícil. Então eu sei que aquele dia lá ficou marcado. E eu peguei, as crianças no campo todinho tinha 200 crianças. Hoje a gente tem 1.500 crianças. E você cuida de todas elas? Todas elas. E todas as líderes, cada congregação tem uma líder, tem a líder de setor. Então, cresceu assim, sabe? Abriu um leque assim. E é um ministério muito importante, né? Porque a gente tem que mostrar para as crianças que nem tudo que é visto é o mais importante. Porque como trazer a palavra para a criança que não é vista, que tem que ser praticada a fé, e se a gente não tratar isso aí enquanto eles são pequenininhos, né? Então é um trabalho muito lindo, né? E a gente tem assim, sabe, buscado a aperfeiçoar mais, porque hoje se a igreja não tem uma comunidade para as crianças, os pais não vão para a igreja, porque as crianças não param dentro da igreja. A igreja cresceu muito, é grande, então eles não param. Então a gente tem que ter o espaço kids para eles, para os pais assistirem o culto à vontade. E os pais estão aprendendo e eles também estão crescendo espiritualmente também. E eu acho importante, porque só dentro da igreja, a palavra que o pastor está falando não vai segurar a atenção deles, as crianças. Então, vocês têm uma forma lúdica de estar ensinando as crianças, né? E a partir do momento que a criança vem com esse ensinamento desde pequenininho, jamais ela se desviará. Porque é o momento de aprendizado de 0 a 12 anos que as crianças estão ali, atenta. Sim. E o mundo está aí também, mostrando muitas coisas. E a gente também tem que evoluir dentro da igreja com a parte espiritual também deles. Até a parte tecnológica tem que ser inserida dentro da igreja para aprender. Porque se a gente não se atualizar com o mundo, as crianças são da atualidade, né? Então a gente tem que se adequar. E a gente sempre diz essa frase, né? O coração da criança é de quem chegar primeiro. Sim. Então nós temos que estar na frente. Isso é muito forte, né? Então nós temos que estar na frente, trazendo eles para dentro da igreja, tirando eles dessa tecnologia, explicando que tem limite, tem um momento, não é somente ficar ali ligado no celular, nos jogos. Então a gente está fazendo com que eles enxerguem que Deus em primeiro lugar. Sim.
né? E eu vejo assim na sua vida que vocês seguiram os passos dos seus pais e têm uma vida profunda na palavra. Não é uma coisa superficial, porque além de se entender da palavra, a palavra é vivida no dia a dia. É. E você percebe que essa geração tem é rasa a vida com Cristo. É. Então, eu tenho, assim, orientado as líderes, né? Que elas também têm que buscar conhecimento, porque eles estão muito avançados, as perguntas deles é demais. É demais. Né? Porque o mundo tá com muita facilidade de informações, né? Sim. Eles têm muita facilidade. Hoje, uma criança de 5 anos, ela sabe mais do que a gente, mexer no eletrônico e pesquisar coisas, né? E então, aí eu preparei até uma frase aqui para os líderes, para as pessoas que cuidam de criança, que dá aula em escola bíblica dominical, que todos nós somos ministros, que nós sejamos preenchidos com zelo pelo bem-estar espiritual e pela salvação eterna das crianças, que possamos dar o máximo da nossa capacidade para encher a mente deles, para que a próxima geração seja melhor que essa. Sim. Essa é a nossa intuição, que a próxima geração seja melhor que essa. E hoje a gente vê que a gente precisa trabalhar muito, né? Muito, porque não são poucos que querem se esforçar nesse canal, né? Que é estreito, não é fácil. A gente tem por base dentro da nossa casa, com os nossos filhos, que é difícil, né? Quanto a gente é questionado. É verdade. Não é verdade? Nós já passamos por um período de, vamos falar, por exemplo, eu não nasci em um lar cristão. Então, eu percebi a diferença quando eu tive o encontro com Jesus. Que as coisas mudaram, que são diferentes. A gente tem uma força maior que cuida da nossa vida. Sim. E se a gente não se atentar para as crianças que às vezes também não vêm de um lar cristão, a gente precisa desses líderes bem Estruturado. E é o que a gente tá, assim, sabe, dando ensinamentos, seminário, a gente tem feito para buscar mais. Porque precisa. Eles precisam estar cobertados de oração. Porque a gente tem visto a violência, assim, sabe? Às vezes até dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente teve casos, assim, de crianças que foram abusadas. Então, a gente tem trabalhado, tem cuidado de criança, assim. A gente está orando bastante para que essa criança venha entender que o que aconteceu com ela passou, mas que ela vai constituir uma família, ela vai crescer e ela tem que apagar, né, além de a gente ter que ter um acompanhamento com psicólogos e outras pessoas que ajudem, mas tem que trabalhar a parte espiritual que é muito importante, né? Que com isso elas vão começar a ter o entendimento que quem cuida delas é o próprio Jesus, que com muito amor, que o que passou vai ter que ser superado. Então a parte espiritual eu acho que ainda é a mais importante. A mais importante. A gente tem lutado para isso e Deus tem dado graça e a gente vai vencendo a cada dia. Sim. E fale um pouquinho de você agora. Você casou, tem uma filha. Tive e eu sei filha. Que já vem vindo mais uma netinha. Tem a Eloá, né? A Eloá fez 2 aninhos e agora vem a Elisa. A Eloá veio assim no momento assim depois de 3 meses que ela nasceu, que veio a minha notícia, né? Que eu estava enferma. Mas eu tenho 29 anos de casada, né? Bem casada, um marido abençoado. Com pastor. 29 anos com o mesmo marido, né? Uma bênção mesmo que ele é na minha vida. Ele é, nossa, tudo a gente faz junto. Nós temos assim uma vida exemplar, graças a Deus. E eu tive o prazer de conhecê-lo em uma das aulas. Ele é um pastor muito esclarecedor, tem uma palavra muito sábia, fácil de entendimento. E já deixa ele avisado que ele vai ser um
um próximo convidado meu. Ah, sim. Vou falar pra ele. Nessa parte, assim, ele é bem tímido. Verdade. Ele gosta de ensinar, dar aula, mas ele vai entender. Mas aí você vai convencer ele. Vamos, eu vou convencer. Ele vai entender o manto. Mas é muito bom. Ele é uma bênção mesmo. Ele é muito usado na mão do Senhor. É músico também. Toca sax, é uma bênção. Minha filha também é uma bênção na nossa vida. Ela casou-se com o Jefferson, um genro abençoado. E agora vem a Elisa, né? Então a família está crescendo. E Deus tem abençoado eles grandemente. Tanto é que hoje eles estão morando do lado da minha casa. Ai, o Senhor que preparou gostoso. uma casa para eles. Isso é bom, né? Foi um milagre, assim, de Deus mesmo, para eles e para nós, né? Que eles tinham um apartamento e eu não gostava de ficar subindo escada, não. E tanto é que essa casa ficou 4 anos parada, do lado de casa. E tava esperando para que Quando a o mudança corretor deles. veio, eu pisei lá, eu falei, já tomei posse da bênção. E Deus preparou mesmo, foi Olha um que milagre. E agora vai vir a outra netinha, fica mais fácil Mais para fácil ainda. vocês ficarem juntas. É uma bênção, graças a Deus. E eu sei que você passou por um período assim delicado da sua vida. E eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi. Em 2020, no começo do ano, eu comecei a acompanhar um devocional. Toda manhã com a tia Jo, que é uma ministra de criança. E eu fui acompanhando, fui aprendendo. Ela tinha um planner, minha menina deu de presente para mim no meu aniversário esse planner. E ela mandava a gente escrever o que a gente queria, o que a gente precisava, quais as características. Ela foi falando tudo. E eu ia toda manhã, participava daquele devocional. E lá eu escrevia, eu sou amada do Pai, eu sou especial, eu sou querida. E eu ia abençoando também a minha casa, o meu ministério, a minha família. E teve um momento que eu abençoei até o meu plano de saúde. Eu tenho escrito lá e não sabia que eu ia precisar tanto dele, né? E até eu falo, a gente tem que abençoar tudo. Sim. Tudo. E até o SUS, né? Qualquer plano a gente tem que abençoar, porque Deus deixou a medicina para cuidar da gente, né? É. Então a gente tem que abençoar eles. E eu fui abençoando. Não sabia que eu ia usar tanto de 2020 para 2021 meu plano de saúde. Então Deus já estava trabalhando no seu interior. E nesse período eu peguei os frutos do Espírito, que era o domínio próprio. Sim, eu tive um domínio próprio fenomenal. Toda de manhã era tudo posso naquele, que me fortalece. A minha menina acordava comigo gritando no quintal e fazendo ginástica. E fazendo meus... Não podia sair por conta do Covid. É, o período da pandemia. Foi o ano mais assim pesadão que teve. E eu fui me fortalecendo. O Senhor me fortaleceu. Eu sempre fui uma mulher equilibrada, nunca, sabe assim, me despenquei, sempre no equilíbrio. E eu fui adquirindo mais equilíbrio ainda com esse devocional. Não sabia que aquele devocional estava me preparando para enfrentar o final do ano. Quando foi em setembro, eu fui fazer E é tão lindo, né? Como Deus cuida da gente no mínimo nos detalhes. Né? Olha que você nunca ia imaginar que um devocional que você ia sair gritando pelo quintal, e era exatamente isso, você precisava de força dia após dia, né? Foi. E aí foi que em setembro eu fui fazer a consulta, aí o médico pediu os exames, né? Na mamografia apareceu um câncer de mama. E naquele momento que o médico falou, eu não me desesperei, em nenhum momento eu me desesperei. A gente assusta com a notícia, você está com câncer, porque o câncer no passado, hoje ele está avançado, a medicina está mais... Mas é um nome que já dá um temor, um medo, né? Você fala, nossa, e agora? O que eu vou ter que enfrentar, né? Então dá aquele susto na gente. Mas aquele equilíbrio, o domínio próprio foi se levantando mais forte ainda dentro de mim. E eu fui me ajustando e segurando a onda em volta de mim, porque eu via que eles em casa, tudo assustado, despencando, e eu ali firme. Ainda cuidando deles. Eu não chorava,
minha menina falava assim, mãe, você tem noção do que você vai passar, esse processo? Eu sei que você cuidou dos seus irmãos, que eu tive 2 irmãos Que teve câncer em 2015. Os 2 no mesmo ano. Nossa. Só que um já estava avançado, não resistiu. Em 1 ano ele veio a falecer, que era o pastor Natanael. E o Enéas teve um câncer no intestino. O Enéas foi curado. A gente viu a mão de Deus ali trabalhou na vida dele assim. E eu que fiquei cuidando dele o tempo todo. Então eu me fortaleci até nisso, de cuidar deles. Eu falei assim, cuidei deles, porque eu agora vou me despencar. Imagine, eu vou me fortalecer e vou vencer. Do mesmo jeito que ele venceu, eu também vou vencer. Vai vencer. E Deus me revestiu e me anestesiou de um jeito que eu cuidei de 4 irmãs que ligou para mim da igreja, que estava com o mesmo problema e queria saber aonde que você está achando essa força que nós não conseguimos. Não acredito. No mesmo tempo, no seu período. No meu período, eu cuidei de 4 irmãs. Meu Deus. 3 já estão também já curadas. Uma ainda está em processo. Mas elas ligavam para mim porque eu postava, eu fui acompanhando, porque não podia sair, não podia receber visita, e eu fui colocando no Face, no Instagram. Então as pessoas ficavam vendo, mas aonde que ela arruma tanta força? Que sorriso é esse que não acaba? Aí elas ligavam para mim, preciso de você, eu preciso da sua ajuda. E eu fui conversando, Deus foi me dando graça, foi meu Senhor, eu tô aqui na cama, vou ter que atender mais uma. E fui atendendo. E eu acho que nesse trabalhar de Deus, o seu período, o seu processo foi rápido, eu não vi passar. E não deu tempo nem de você ficar deprimida, abatida. Porque você ainda cuidou de outras mulheres. Tanto é que o meu esposo, ele ficou assim, sabe? Ele não tinha estrutura. Ele falou assim, eu não tenho estrutura para acompanhar a quimioterapia, entrar em hospital, eu vou chamar a cunhada. Aí ele chamou a minha cunhada, a Lídia, e falou para ela, Lídia, você pode ajudar a acompanhar, porque eu não tenho estrutura. E a Mila, com o neném novo, não tinha condição de acompanhar também. E ela abraçou a causa, todo momento ela ficava ali junto comigo na quimioterapia, levava e buscava, em oração junto, as duas orando junto lá no tempo da quimioterapia, porque não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta, nem tá aqui, nem tinha preparado, mas eu senti vontade. Eu lembro que você tinha um cabelão muito enorme. Ai. Conta pra mim como é que foi. A vaidade da mulher tá no porque cabelo. Eu acho assim que alguém vai estar ouvindo e ainda tá com os cabelos e vai ter que passar por esse processo. Como é que foi? Esse momento chegou um momento que o médico falou, na primeira quimioterapia vai cair o seu cabelo. Então você não se apegue ao cabelo, você fica tranquila que vai nascer outro. Aí eu fiquei, sabe, isso daí deu um balanço. Porque para nós mulheres Mas eu achava que não ia cair. Eu sempre firme, positiva. Não vai cair. Aí na primeira quimioterapia ele não caiu. Quando tava pra chegar na segunda, a minha menina falou assim, nossa, mãe. Ela começou a fazer escova no meu cabelo. Nossa, mãe, não caiu o seu cabelo, mãe. Aí eu falava, não vai cair, meu cabelo não vai cair. Aqui sempre positiva, nunca negativa. Aí quando foi perto da segunda, minha netinha foi passar a mão assim no meu cabelo e saiu uma tocha na mão dela. Aí ali que foi o primeiro baque que eu tive quando começou a cair. Você percebeu que aí já eu não vi tinha assim, mais. Não tem como mais me apegar ao cabelo, vai nascer outro. E aí que eu chorei mesmo, nessa hora que eu entrei no banheiro, que eu chorei, que eu falei assim, não, agora eu tenho que enfrentar e guerrear mais ainda do que eu já estava. É porque além de mexer com o emocional, eu acredito que mexe com a nossa parte física. Sim, porque é o véu da mulher. Cabelo é o véu da mulher, né? Então é uma coisa assim que a gente dedica muito ao cabelo, né? E aí que foi que ela falou, mãe, vamos cortar o cabelo. Aí a família toda se uniu, a Lídia, a filha dela, todos vão fazer uma peruca com o seu cabelo. E aí fez. Mas ficou linda a peruca. Mas eu usei só umas 2 vezes, porque não dava pra sair. Eu não me apeguei à peruca. Eu usei acho que só no final do ano, nas festas de Natal e Ano Novo.
Depois não usei mais, que eu não saía de casa. E aí eu postava foto mesmo, carequinha. Tanto é que depois eu posso passar umas fotos para você depois, para você ver. Mas aí eu fui enfrentando. Quando a psicóloga quis falar comigo sobre isso, eu cuidei da psicóloga. Aí que Deus é maravilhoso mesmo, né? Aí Deus me deu uma força tão grande que ela falou assim: Dalete, você sabe que você vai ficar carequinha? Hoje ele tá meio Chanel, mas você sabe que ele vai cair tudo? Eu falei assim: não, doutora, eu sei que vai cair tudo. Mas o Senhor já me preparou, o Espírito Santo já falou comigo que eu vou ganhar um outro cabelo mais bonito e que é para mim olhar no espelho e enfrentar e saber que Deus é o Deus da minha vida e agradecer pela vida. Que Ele já me curou, eu já estou curada. Ela: como assim? Você não vai nem usar a peruca? Não. Eu não vou nem usar a peruca. Ah, então eu posso te dar um presente? Você quer um presente? Eu falei: não, se a senhora tem presente, eu gosto de ganhar presente. Quem não gosta, né? Ela me levou numa sala e colocou vários lenços na mesa. E fez assim, e com o maior medo de falar comigo, como que ela ia pôr. Você deixa eu e fazer de você, como que você vai ficar para você ver no espelho? Eu falei assim: pode, doutora, você quer deixar para outro dia? Não, pode me ensinar hoje que eu quero levar hoje e vou sair daqui de lenço. Nossa, Dalete, você tá me dando força. Porque eu achei dificuldade para falar com você devido ao cabelo que você tinha. Um cabelão lindo que você tinha, eu achei que você ia sofrer muito. Aí eu falei assim: não, doutora, eu estou preparada. Estou preparada. Tanto é que eu tirava foto com meus 2 irmãos careca, a gente se divertia nas fotos. Então, todo mundo admirava isso, dessa força que o Senhor me deu. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um tempo, né? O tempo para buscar o Senhor, para encher o nosso depósito. E o meu depósito estava cheio. Por isso que eu consegui enfrentar dessa forma. É isso que a gente tem que fazer mesmo, né? No dia a dia a gente tá tendo esse depósito. E é o que a gente pode deixar para essas mulheres que porventura estejam passando, né? Se agarrarem na fé em Deus. A gente tem que se apegar em Deus. O dia mal vai chegar. Para um ou para outro vai chegar. Às vezes é por uma enfermidade, às vezes por um outro processo. Uma perca, né? Mas o depósito tem que estar cheio. Para a gente passar com mais leveza, né? E eu sempre falo, né? Se você está em tempos de alegria, curta que a tristeza vai chegar. E se você está em tempos de tristeza, curta que a alegria vai chegar. Então nós temos que estar assim, vivendo o hoje. Não se preocupar com o amanhã. Nós temos que viver o hoje. É verdade. E assim, quando você estava lá no tratamento, tinham mais pessoas na mesma situação? Você chegou assim a ajudar essas pessoas? Que ali da igreja você já estava fazendo a manutenção, né? E lá dentro do hospital também eu falei de Jesus para muitas mulheres que estavam ali, sabe, naquela sala. Assim, você via que o rosto estava deprimido, que já estava perdendo as esperanças. E eu pude falar de Jesus. Elas, às vezes, teve uma moça que eu ia passando, terminando a quimioterapia, aí ela falou assim: eu posso falar com você? Eu falei: pode. Você poderia pegar na minha mão? Porque eu sinto que você tem uma força tão grande, você chega aqui alegre, sai alegre, você não sai abatida, você não tem efeitos colaterais, você passa tão tranquilo e eu passo tão mal. Aí eu falei pra ela... É o brilho do Espírito Santo que ela conseguia ver, né? Ela conseguiu ver que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Porque quando Deus está na frente, Deus abre os caminhos, cuida das enfermeiras, dos médicos, porque a gente precisa que eles também estejam acobertados nesse momento. Sim. Porque não é fácil para eles também. É muito difícil, é uma pressão assim, que é muita gente sofrendo e eles querem acudir. Deu para ver a delicadeza da psicóloga, né? O cuidado que ela teve. Tava de falar comigo. Você presenciou porque era a sua vez, mas ela passa por tantas, né? E quantas que ela tem que ter palavras sábias para cuidar disso, que algumas podem não estar aceitando, né?
E naquele dia mesmo ela falou assim, eu vejo que você é uma mulher de fé. Eu falei assim, sim, eu sou uma mulher de muita fé. Sim. Aí ela pediu oração, deu o nome dela, deu os lenços para me levar e não fui mais. Eu fiz um dia só de... Você tratou ela ainda, falou do amor de Jesus para ela e ela ainda eu recebeu... não fui mais. Aí a minha menina falou, mãe, você não pode quebrar, mãe, tem que continuar. Pra quê? Eu tô tratando dela. Então... Mas Deus é maravilhoso, Deus honrou, me honrou mesmo. Né? Deixe hoje uma mensagem para essas mulheres de força, que elas são capazes de passar também por isso. A conclusão que eu tive, né, foi que ninguém pode impedir o dia mau, nem na vida de ninguém, quanto nem do justo e nem do ímpio. Quando chega para o justo ou para o ímpio, tem que estar preparado. E o meu dia mau chegou. Mas o dia mau, quem define é você. Então eu quero dizer para essas mulheres que quem define o dia mau, como vai passar, é o comportamento dela. Ela que tem que ter posicionamento, se olhar no espelho, se amar, não desistir e enfrentar e guerrear. Porque é uma guerra. É um dia após outro, um dia a quimioterapia faz efeito, outro dia não faz, outro dia a rádio vai bem, outro dia não vai. Então, é um processo difícil. Não vou falar que não é, que é fácil, porque eu passei. Não. Porque às vezes a pessoa vê esse sorriso lindo, essa alegria, fala assim, não foi tão difícil, mas você sabe o que foi vivido dia após dia. Para chegar lá, teve que ter joelho no chão, jejum e oração. Sim. Antes. Então, eu peço que todos tenham o seu depósito cheio antes. Não deixa de buscar a presença de Deus, dá um tempo para o Senhor. O versículo que eu escolhi foi Eclesiastes 3, né? Que tudo tem seu tempo. Então, arranje um tempo para o Senhor, para que quando vir esse dia mau, você esteja em bom comportamento. Sim. Não se desespere, não descabele, né? Não sai correndo para a rua. E por isso que a gente tem que começar hoje, né? Hoje. Que a gente não sabe qual vai ser o dia mau que vai acontecer. E se a gente tiver com o estoque vazio, vai ser mais difícil. Né? É mais difícil. Então a gente tem que estar preparada, sempre buscando a presença do Senhor, sempre estar mais perto de Deus, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nosso alvo é Cristo. Então, se seu alvo é Cristo, busque estar mais na presença de Deus, para quando você estiver na adversidade da vida, você venha estar bem, forte, fortalecida. Sim. Né? Que é uma coisa assim que quem dominava a minha vida é o Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo foi me orientando, me ajudando, e foi na direção de Deus que eu pude vencer. E a gente vê que quanto mais a gente se doa, né, para Jesus, ele nos surpreende, né? Mesmo que não seja naquele momento, enquanto você estava lá no quintal dando glória, eu posso, eu aconteço. Só que ele surpreendeu você lá, depois de alguns meses. Sim. Então, cada vez que a gente se doa para Deus, ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Até quando eu recebi a notícia, eu falava assim, nossa, mas eu fui tão certinha, fui tão boazinha, fui tão obediente. Minha vida foi dedicada a Deus. Mas era Deus que estava querendo mostrar para mim que o Deus que eu sirvo é tremendo. Sim. Ele quis mostrar para mim, mostrar para outras mulheres e para outras pessoas que ele pode tudo. Em tudo pode. Então, nós não podemos nada. Nós não somos nada. E eu vejo aqui que foi, assim, uma lição para mim, porque cada episódio eu me alimento, eu aprendo, e isso aqui foi uma lição que a gente tem que começar agora. É agora que a gente tem que buscar, crer mais, porque o dia mau vai chegar. Vai. Nós vamos passar pro dia mau. E, assim, a sua experiência, assim, foi lindo você ter compartilhado isso. Porque a gente pode confiar. É verdade. E Dalete, eu queria, assim, agradecer imensamente a sua presença aqui, ter compartilhado isso. Amém. Porque é uma história de vida que veio desde lá da sua infância. E você foi privilegiada de conhecer Jesus desde o início.
Sim. da sua jornada de vida. Algumas pessoas não tiveram, né? Mas tem a partir de hoje a chance Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Que o dia mal, se chegar amanhã, mas ela começar hoje, ela já vai ter uma porta, uma luz que ela pode seguir. Verdade. Né? E assim, eu quero agradecer muito, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém. Que você nunca deixe esse sorriso lindo apagar no seu Amém. rosto. E que você consiga transmitir para muitas mulheres, homens, crianças, que confiando em Jesus a gente supera o dia mal. Sim. E eu agradeço também pelo convite, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e deixo para as mulheres, se cuidem. Sim. Tem muitas mulheres que não faz exames, que vai deixando, fica com medo. Ah, porque o médico falou que é uma coisinha, se não cuida da coisinha vai virar... Vai virar uma coisa grande, né? E às vezes é muito mais difícil o tratamento, vai levar mais tempo, né? Então eu peço para que vocês pare, pense e põe o tempo em ordem, né? Tanto na área espiritual quanto na área física. Que uma coisa complementa a outra, né? Sim. Se você não está bem espiritualmente, fisicamente você vai estar com as dores. É verdade. Aí, se você está bem fisicamente, espiritualmente, você sempre vai estar forte, porque você está buscando a força de Deus. E né, na força de Deus, nele que a gente pode confiar e acreditar que Ele é a razão da nossa vida. Amém. É isso mesmo. Que Deus abençoe Amém. você e toda a sua família. Que o Senhor venha prosperar. Que esse trabalho venha crescer. Amém. Crescer. Que vidas possam ser alcançadas através da sua vida, do nosso testemunho, de quantos que têm passado por aqui. Amém, Dalete. Amém. Muito obrigada. Deus mais abençoe. Uma vez. Amém. E assim nós vamos terminando mais um podcast. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui ouvindo a gente. Quero agradecer a Deus por mais esse encontro. Quero agradecer ao meu marido, porque sem ele a gente não ia ter essas imagens. Sim. E você que assistiu, compartilhe com mais pessoas, porque hoje conhecimento é riqueza. Enquanto mais a gente compartilhar os conhecimentos, mais pessoas podem ser alcançadas. E de uma coisa a gente não pode esquecer, que em Jesus você pode confiar.